O dia 31 de outubro tinha tudo pra ser uma noite de Halloween normal em Houston, no Texas. A única coisa que atrapalharia o Timothy, de 8 anos, e a Elizabeth, de 5, a pegarem doces seria a chuva que caiu repentinamente. Mas uma coisa mais séria aconteceu. E não só seria uma coisa que marcaria só a vida dessas duas crianças, mas também de todas ali na região. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo! Vou deixar minha velhinha aqui, hein? Qualquer coisa. Não se enganem com essa fantasia maravilhosa que eu tô vestindo, gente. O caso de hoje é triste, é tenso. E vocês vão entender por que ele tá aqui justamente próximo ao Halloween. E no mês de outubro, que é um mês tão especial para todos os amantes do terror, a gente tá fazendo uma programação diferente aqui na Terra do Medo. E eu quero agradecer mais uma vez a Mundo Mágico Fantasias por proporcionar pra gente fazer essa festinha aqui de tá fantasiado no mês do Halloween. Muito obrigada por essa parceria maravilhosa, vocês são incríveis. Oi, obrigado. Aquela coisa, antes da gente ir pro caso, confere aqui embaixo se você tá inscrito nesse canal, porque é muito importante que você esteja inscrito pra não perder nenhum conteúdo aqui da Terra do Medo. Dia do Saci tá chegando, mas o terror aqui na Terra do Medo é o ano inteiro, então pode ficar sossegado, deixa o seu like, deixa a sua inscrição que vai dar bom. Vamos então conversar sobre essa história de hoje? Você já deve ter ouvido falar na história do Candyman, até porque saiu um filme sobre essa lenda em 2021, estreou esse filme esse ano, e esse filme conta a seguinte história. Se você falar 3 vezes Candyman na frente do espelho, uma criatura muito sinistra vai aparecer, e quando essa coisa aparece, daí pra frente ou só pra trás. É dedo lá e gritaria. Bem parecido, inclusive, com a nossa lenda da loira do banheiro. O caso que a gente vai conversar hoje também ficou conhecido como Candyman, ou o Homem Doce. Mas vocês vão ver que não tem nada a ver lé com crê. Vamos então conhecer essa história que, apesar de ser conhecida como Candyman, não tem nada a ver com a história do conto e do filme. O Timothy e a Elizabeth eram filhos do Ronald e da Dainine O'Brien. Eles viviam em Deer Park, que fica no Texas, e o Ronald, que é o ponto-chave para essa história, ele trabalhava como oftalmologista, oculista, e ele também era diácono em uma igreja batista. Tudo estava muito tranquilo e as crianças estavam super animadas para saírem no dia 31 de outubro de 1974 para pegarem doces ali na casa dos vizinhos, porque, como a gente já comentou aqui, e como a gente já sabe da vida, de filmes, isso é muito comum lá nos Estados Unidos, e é uma tradição muito forte mesmo. O Timothy e a Elizabeth, eles estavam super animados, e quem iria com eles pegar os doces era o pai, o Ronald, que também estava muito animado, o que era estranho, porque nos outros anos ele não ficava tão animado assim. Mas esse ano ele estava super animado de aproveitar ali o dia com os filhos. E os 3 iriam juntos com o Jim Bates, que era o vizinho deles, morava ali perto, e o Jim estava com os 2 filhos dele. Eles estavam ali buscando doces, estavam indo pegar doce pela vizinhança. As crianças saíam correndo na frente dos pais para pegarem doces, eles batiam em casas que estavam com luz acesa, com luz apagada, independente. Gente, eles só batiam, alguns atendiam, alguns não atendiam, mas a vida seguia, eles foram pegando doces. Até que eles chegaram em uma casa em específico e tava tudo apagado nessa casa. Parecia que não tinha ninguém em casa. Mas, como eles estavam fazendo em todas as casas, eles bateram lá pra ver se alguém atendia. E ninguém atendeu. Eles ficaram insistindo durante um tempo, mas ninguém atendeu. Daí eles saíram, menos o Ronald. O Ronald ficou lá pra tentar mais um pouco. E o Ronald voltou de lá com 5 doces. Aparentemente alguém tinha atendido. Ele voltou de lá com um doce chamado Pixie Sticks, que eu não conheço, eu não conhecia esse doce, mas aparentemente é super popular lá nos Estados Unidos, ou era nessa época. O Pixie Sticks é um doce em pó, um pozinho que vem dentro de canudinhos, vários canudinhos. Esse pozinho tem sabor doce, sabor azedo, e a criança só despeja na boca e livremente. O Ronald, ele distribuiu esses 5 doces da seguinte forma. Ele deu 2 pros filhos deles, né?
cada um recebeu um. Ele deu mais 2 pros 2 filhos do Jim, o amigo que tava lá com eles, e sobrou um doce. Esse doce, ele deu pra um menino que tava perto, ele conhecia esse menino, essa criança de 11 anos de idade. Essa criança era da igreja dele. Ele deu, a criança tava lá perto e tal, ele deu o doce. De repente, começou a chover, e aí estragou os planos deles de continuar buscando doce, e todo mundo foi pra sua respectiva casa. Já em casa, o Timothy, como qualquer criança comum, já queria atacar os doces. Ele tava com muita vontade de comer os doces que ele tinha acabado de pegar. E o Ronald ofereceu o Pixie Sticks pra ele comer e tal, que ele tava com vontade de comer doce. E na hora que o menino botou o pozinho pra dentro, gente, ele sentiu um gosto muito amargo. E ele falou, nossa, tá muito ruim, tá péssimo. Foi nesse momento que o Ronald deu um Kool-Aid pro menino conseguir engolir. Kool-Aid, gente, pelo que eu entendi, é o nosso famoso Tang. É um suco que você coloca um pozinho na água, mistura. Então é o nosso Tang. Famoso. Ele fez esse suco ali e entregou pro menino conseguir descer ali o gosto que tava muito ruim, segundo o menino. Poderia ser um doce vencido, poderia ser alguma coisa na fabricação, algum problema com o gosto do doce. Mas naquela mesma noite, o Timothy começou a reclamar de muita dor no estômago, ele tava vomitando, ele começou a ter convulsões e ele acabou falecendo a caminho pro hospital. O corpinho dele foi mandado pra autópsia e antes de começar o exame, o médico legista já sentiu um cheiro na boca dele de amêndoas. E aí, depois do exame, ele confirmou que o que tinha tirado a vida dele era cianeto de potássio. Uma coisa que eu não sabia, descobri pesquisando sobre esse caso, é que cianeto de potássio, quando você ingere, enfim, não façam isso, pelo amor de Deus, mas fica com um cheiro de amêndoas. Tanto que, a partir do momento que o médico legista sentiu o cheiro de amêndoas, na mesma hora ele pensou assim, é cianeto. E aí, depois do exame, ele confirmou, era cianeto mesmo. Ah, e a quantidade de cianeto encontrado no corpinho do Timothy, gente, era mais do que suficiente para tirar a vida de 2 pessoas adultas. Agora, imagine uma criancinha. A investigação teria que começar o mais rápido possível, mas uma atitude mais rápida ainda que a polícia tinha que tomar era confiscar todos os doces. Principalmente os Pixie Sticks. Nenhuma outra criança tinha comido Pixie Sticks. Por muita sorte. Inclusive nem a Elizabeth, que é a irmã do Timothy, ela também não tinha comido. Mas uma das crianças que recebeu o Pixie Sticks, gente, ela não comeu por pouco. Ela foi encontrada dormindo, segurando o Pixie Sticks. E ela só não comeu esse doce porque ela não conseguiu abrir. Porque o doce estava grampeadíssimo, com muita força. Inclusive, tá aí o primeiro ponto muito esquisito nessa história. O fabricante do Pixie Sticks confirmou que nenhum pacote deles é fechado com grampo. Eles fecham com calor, sabe? Quando você prensa assim um negócio, meio que derrete e aí lacra. É assim que eles fecham, eles não usam grampos. Gente, agora vocês imaginam o desespero que não causou ali, pelo menos na vizinhança, essa notícia quando se espalhou, sabe? Porque uma criança tinha sido envenenada com doce de Halloween. Então todo mundo ficou desesperado com muitíssima razão. Inclusive, isso nunca tinha acontecido. Uma criança ser envenenada com doce de Halloween. Até tinha algumas lendas assim que corriam de pessoas que acabavam envenenando os doces e coisa e tal. Mas documentado mesmo, nada disso tinha acontecido. Nenhuma criança tinha morrido disso. Depois dos doces confiscados, a investigação teria que começar. E a família do Ronald foi a primeira a ser investigada e tal. E o Ronald, porque ele tava com as crianças no momento que tudo aconteceu. Então ele teve que refazer passo a passo daquela noite. Inclusive, os policiais perguntaram onde ele tinha conseguido esses Pixie Sticks. De começo, quando perguntaram isso pra ele ficou meio assim, não sei, não lembro. O que acaba sendo compreensível, vamos combinar. Porque, você imagina, você sai com 4 crianças e vocês passam em várias casas, vários momentos ali, pedindo doce, e várias pessoas estão dando doce pra você. Normal, né? Só que não foi o caso dessa noite. Lembra que eu contei pra vocês que começou a chover repentinamente e eles acabaram indo pra casa? Por conta disso, eles só tinham andado em 2 ruas. Agora você pensa, como ele não lembrava onde ele tinha pegado esses doces tão específicos, porque foram os únicos Pixie Sticks que eles pegaram, ele não lembrava e eles andaram por tão pouco tempo e num espaço tão curto.
Depois de muita peleja, o Ronald acabou se lembrando de onde ele tinha pegado esses doces. Ele lembrou da casa, mas ele falou que não apareceu, ele não viu o rosto de ninguém. Ele só viu um braço cabeludo saindo, entregando os doces pra ele. E aí ele foi com a polícia mostrar onde ele tinha visto o tal braço cabeludo que entregou os doces. Nessa casa realmente morava um homem, o Courtney Melvin. A polícia foi investigar, só que ele foi excluído como suspeito quase que imediatamente. Por quê? Naquela noite ele não estava em casa. Ele saiu para trabalhar como controlador de tráfego aéreo. E ele chegou em casa por volta das 11 horas da noite. O Ronald, o Jim, as crianças, eles passaram lá muito antes disso. Muito antes. E, como eu falei, o Melvin, ele trabalhou como coordenador ali do tráfego aéreo e tal, comandando os aviões. E o álibi dele foi confirmado por não uma, não duas, mas 200 pessoas. Era muita gente que acabava tendo contato com ele porque ele trabalhava num fucking aeroporto. Então não tinha como ele estar simplesmente inventando um álibi. Pra não falar que não tinha ninguém na casa, tinha alguém na casa. A Carolyn Melvin. Só que os doces dela terminou lá pra 6:30 da noite. E aí ela fez o seguinte, ela apagou todas as luzes de dentro de casa, foi para os seus aposentos e ficou lá quietinha e qualquer criança que tocava ela não atendia. Pra completar, ela não tinha distribuído Pix e Chicks naquela noite. Não teve jeito, gente. A polícia já tinha o principal suspeito e esse principal suspeito era o Ronald, o pai do menino que acabou perdendo a vida. Isso porque, gente, todas as provas, todos os pontos, todas as evidências acabavam levando pra ele. O que era uma coisa bem estranha, sabe? Porque pesquisando o histórico dele, o Ronald era aquele pai exemplar, pai de família, família tradicional americana, cerquinha branca e tudo mais, como manda o script. Então, como um cara fez uma coisa assim, fez alguma coisa, cometeu um crime desse? Ele era até da igreja, gente. Era diácono na igreja, segunda igreja batista lá do lugar. Mas quanto mais a polícia cavucava, quanto mais evidências se encontravam, mais era provável de que era o próprio Ronald. Vamos às evidências. Primeiramente que o Ronald, ele era conhecido por não parar em emprego nenhum. Nos últimos 10 anos, ele tinha passado por 21 empregos. E vou te falar que o emprego atual dele na época, o que ele tava trabalhando, já não tava lá grandes coisas também não, tá? Ele tava quase saindo do emprego também. Pra completar, gente, a palavra endividado não consegue descrever o que esse homem tava na época. Sabe nome sujo na praça? Então, ele tava pior, assim, loucura. Ele, inclusive, teve que vender a casa dele pra conseguir pagar parte da dívida e mesmo assim ele não tava conseguindo. Era mais de $100 mil em dívidas. Você pensa isso na década de 70, tá? Década de 70. Mais $100 mil. E ele tava devendo a empréstimo, a banco, e até o governo ele tava devendo. Poxa, Cibele, mas pessoas se endividam, né? Eu mesmo, às vezes, tô com o nome sujo, você não sabe? As pessoas vivem numa situação difícil muitas vezes, não é mesmo? Mas uma coisa acabou juntando com a outra. Os investigadores acabaram descobrindo que meses antes do Halloween, o Ronald começou a fazer seguro de vida para os filhos dele. E a apólice de seguros mais recente era de 30 dias antes do Halloween. Todas essas apólices juntas somavam $60 mil. E a gente tá falando da década de 70. Esse valor corrigido com certeza fica muito maior. A Dainine, que era a esposa do Ronald, inclusive ela não sabia dessas apólices de seguro, ela não fazia ideia. Na verdade, ela sabia de uma apólice só, que era a de $10 mil, porque era um valor menor e eles tinham que pagar um valor menor por mês. Mas mesmo assim, ela não estava concordando muito. Por quê? Poxa, eles estão numa situação complicada, endividado até o pescoço, não conseguindo pagar conta nenhuma, vendendo casa, e eles têm que fazer apólice de seguro para criança. Criança é muito difícil de morrer, gente. Criança é saudável, criança ainda, sabe, não é a mesma coisa que, por exemplo, uma pessoa idosa que tem mais risco de acabar falecendo. Não faz muito sentido, uma coisa não bate. Se você tá endividado, você não vai fazer uma coisa que vai gastar dinheiro e que não é tão provável de acontecer. Até aí, tá tudo muito ruim, não é? Mas piora. Por quê? No dia seguinte da morte do Timothy, o Ronald já ligou pra seguradora pra pesquisar ali, pra já ver como é que ele poderia pegar o dinheiro do seguro. Até aí a situação já tava bem complicada pra ele. Já não tava muito tendo como defender ele. Mas tudo piorou quando a polícia descobriu que ele já tava atrás de comprar cianeto há um tempinho. Gente... Quanto mais cavuca, mais daí pra frente vai ficando pra trás a situação do Ronald. Primeiramente, que ele tava muito interessado nas propriedades
propriedades do cianeto. O que o cianeto faz? Qual a quantidade ideal para tirar a vida de uma pessoa? Ele perguntava para colegas de trabalho dele, perguntou a um químico como que funciona o cianeto, como que faz para comprar, qual a quantidade melhor de usar. Ficou interessadíssimo em cianeto da noite pro dia. Até que em certo momento ele foi até uma loja pra tentar comprar cianeto, gente. Só que lá nessa loja, a quantidade mínima que você podia comprar cianeto era 5 libras. Que eu fiz ali umas conversões, não sei o que, joguei no Google e parece que é cerca de 2 quilos. Ele não queria comprar tanta quantidade assim de cianeto e ele acabou não comprando. O que rola é o seguinte: não se sabe onde ele conseguiu esse cianeto. Não foi nessa loja, porque ele não comprou nessa loja. Mas é uma época que a gente não tinha registro de cartão de crédito, cartão de débito. Não tinha exame de DNA, assim, não era usado em questões de criminalística. Eu já falei aqui algumas vezes que o DNA começou a ser usado lá na década de 80. Isso que não aconteceu em 74. Então eles não usavam ainda. Então era muito difícil, não tinha como colocar os Pixie Stix envenenados na mão do Ronald. Só que muito provavelmente foi isso que aconteceu. E durante essa parangolenga toda, o Ronald estava se dizendo inocente. Ele não admitiu em momento nenhum que foi ele. Gente, mas não tinha como, assim. Todas as evidências levavam o Ronald. Todas. E além de tudo isso que eu já falei pra vocês, no funeral do filho dele, ele tava conversando com os outros assim: ah, porque eu tenho dinheiro de seguro pra receber. Eu vou fazer isso e isso e isso com o dinheiro de seguro. Ele não tava sofrendo no dia do funeral do filho dele, que tinha morrido há pouquíssimo tempo. Ele também fez uma música pra cantar na igreja pra homenagear o filho dele. E ele foi cantar no funeral. Só que chegando lá, ele nem olhou pra cara do filho dele. Ele passou direto pelo túmulo. Então, assim, são atitudes que poderiam ser atitudes de uma pessoa que tá sofrendo e tal. Eu já falei aqui algumas vezes no canal que nem todo mundo sofre igual, sabe? Cada um tem a sua forma de reagir quando perde alguém muito próximo. Mas quando a gente junta isso, essas atitudes dele, com as outras coisas do caso, não tem como defender, assim. Fica tudo muito esquisito. Os investigadores, então, acabaram montando ali o que talvez o Ronald estivesse planejando. O plano dele provavelmente era envenenar os 2 filhos, pegar os 60 mil do seguro, e ele tinha 5 doces, né? Ele não fez só a quantidade certinha pros filhos dele. Isso porque se simplesmente só os filhos dele morressem por causa de doce no Halloween, ia ser muito suspeito. Aí a suspeita ia cair diretamente pra ele mesmo. Então ele acabou distribuindo doce pra outras crianças também. O Ronald foi preso no dia 5 de novembro de 1974. E ele era acusado de 1 homicídio e de 4 tentativas de homicídio. E ele continuava a se declarar inocente. Durante o julgamento, ele ganhou esse apelido de Candyman, que nem eu falei lá no início do vídeo, até comparei com o filme. E durante o julgamento também, a defesa tentou usar ali o argumento dessa lenda que acabava rondando ali pela cidade, que tinha crianças sendo envenenadas com doce de Halloween e tal. Tentaram trazer esse boato como se fosse um indício a favor dele. Que, tipo assim, não necessariamente foi o Ronald, tá? Pode ter sido uma pessoa aleatória que tá envenenando crianças. Só que, como eu falei, lá em Houston não tinha nenhum caso documentado sobre isso. Era só disse-me-disse mesmo das pessoas comentando, passando de boca a boca. No dia 3 de junho de 1975, o Ronald foi condenado. Ele foi condenado por homicídio, por 4 tentativas de homicídio, e a sentença dele foi pena de morte. O júri, gente, demorou só 71 minutos para deliberar, para chegar ali à conclusão de que ele era culpado. E se você tá acostumado a pesquisar sobre casos criminais, você já deve ter visto que geralmente essas coisas do júri demoram bastante, sabe? Não é uma coisa simples. Mas nesse caso não. Nesse caso todo mundo concordou ali e foi de boa, ele é culpado mesmo, realmente. Logo depois da condenação do Ronald, a Dainine, ela se divorciou dele. Que bom, né? Coisa boa. Ela se divorciou, depois de alguns anos ela acabou se casando com outro cara. E esse outro cara que ela casou acabou adotando a Elizabeth. O que é maravilhoso, né? Porque já pensou ela ter que chamar de pai e conviver sabendo que o pai dela é o que tentou tirar a vida dela e tirou a vida do irmão dela. Pesadíssimo. Durante o tempo que o Ronald passou no corredor da morte, os advogados dele conseguiram ir prorrogando a sentença dele. A primeira vez, a sentença dele ia ser concretizada
em 8 de agosto de 1980. Depois, essa data passou para o dia 25 de maio de 1982. Depois passou para o dia 31 de outubro de 1982. Mas essa data também foi prorrogada. E durante todo esse tempo que ele estava na prisão, gente, ele não se dava nada bem com os outros presos, porque os outros presos não admitiam, não achavam certo de maneira nenhuma que ele tenha tirado a vida de uma criança, inclusive do próprio filho. Ronald foi executado no dia 31 de outubro de 1984 por injeção letal, exatamente 10 anos depois da morte do Timothy. Ainda antes de morrer, nos minutos antes dele morrer, ele ainda se declarava inocente. E as suas últimas palavras foram: "Eu perdoo todos, e quero dizer todos, que tiveram envolvidos na minha morte. Deus abençoe todos, e que as melhores bênçãos de Deus sejam sempre suas." Esse caso é complicado, porque hoje em dia a gente pode provar, né, por A mais B que... A gente não, né? Pessoas, investigadores, podem provar por A mais B que a pessoa realmente esteve na cena do crime. Se tiver um pouquinho de DNA, às vezes, se nessa época tivesse a tecnologia do DNA, eles podiam ver, colocar ele na cena do crime e tal. Mas é muito complicado, né? Porque não tem como a gente provar por A mais B que foi ele, mas também não tem como negar que foi o Ronald, sabe? Porque tudo levava a crer que era ele, todas as evidências. E é muito complicado, assim, porque é de uma maldade que eu não consigo nem mensurar. Claro que as pessoas entram em desespero por conta de dinheiro, mas eu não preciso nem falar que nada justifica tirar a vida de uma criança e ainda arriscar a vida de outras crianças, sabe? É de um egoísmo que não cabe dentro da minha cabeça. Esse caso, desde que eu soube dele, ele me assustou muito. E é muito louco pensar que esse crime aconteceu numa data em que as crianças lá nos Estados Unidos, elas ficam muito animadas, sabe? É uma data especial para as crianças, elas gostam dessa coisa de pegar doce e tal. Então, é muita maldade que uma vida tenha sido tirada de uma criança inocente, que inclusive estava super feliz, super animada com a pessoa que ela confiava, o Timothy confiava no pai dele, tava lá pra se divertir. Então é muita maldade isso, e é muita maldade ele ter estragado também uma data que é tão especial pras outras crianças também. Fiquem de olho porque outubro tá acabando, o dia do Saci está chegando, mas ainda tem programação especial aqui na Terra do Medo. Ouçam o nosso podcast, eu vou deixar linkado aqui em cima, e ainda tem convidado gostosinho pra gente aproveitar junto. Se você gostou desse vídeo, assiste esse aqui que o YouTube tá te recomendando, ou então vai pra nossa playlist de crimes reais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Dá tchau, Vitor. Você nunca dá tchau pras pessoas. Tchau, gente. Vão lá no podcast escutar os episódios. Beijo. Tchau.